Vamos lá então, gente. Boa tarde a todos. Então vamos começar orando, pedindo do Senhor a presença dele conosco, o Espírito Santo dele, para a gente entender, né, e tomar decisões hoje. Tá bom? Vamos orar então. Santo e bendito Deus, muito obrigada, Senhor, pelo teu santo dia, pelo sábado, que tu deixaste, Senhor, como sinal entre o teu povo. Obrigada porque essa mensagem chegou a nós e porque nessa tarde tão aprazível nós temos a oportunidade de, em liberdade, Senhor, podermos estudar a tua palavra, meu Deus. Espírito Santo, por favor, faça-se uso de nós. Nós estamos abrindo o nosso coração, é a nossa parte. Nós pedimos que tu faças a tua, que a atuação, que a transmissão da tua palavra, da tua verdade, e que essa palavra, Senhor, venha trazer bons frutos a todos nós, na nossa vida, na nossa mente, que nós tomemos as decisões que precisamos nessa tarde, meu Deus. Por favor, capacita-nos. Em nome de Jesus, amém. Bem, sejam todos bem-vindos. Nosso tema da tarde é a sacudidura. A gente está tentando seguir uma forma cronológica, né? Sendo que não é tanto uma forma cronológica porque tem muitos paralelos aí em alguns eventos. Mas a gente está tentando fazer de uma forma em que cada um possa entender o que precisa acontecer para que Jesus ele realmente venha, né? Nosso texto básico, isso aqui todo mundo usa esse texto, né, de Amós, capítulo 9, verso 9, para mostrar essa sacudidura ou a grande apostasia que o mundo religioso ele vem pregando. Amós 9:9 diz assim: Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o trigo do crivo, em que caia na terra um só grão. Então, aqui nos mostra que em um dado momento a igreja ela é sacudida, né? É separado. Cristo ele fala da questão da separação do trigo e do joio, né? Ele diz que para permanecerem juntos ali atuando tudo mais, mas vai chegar o momento em que vai ser separado o trigo e o joio. Um outro texto também que fala, dá uma alusão a essa questão de sacudidura, é em Lucas capítulo 22, no verso 31 e 32, que fala o seguinte: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Então, aqui ela tem, assim, bem resumidamente, a gente vai entender que essa sacudidura, ela tem a ver com separação, né? E aqueles que estão firmes, aqueles que foram realmente bem cultivado, né, a sua fé, ela vai estar fortalecida. E uma coisa interessante é que ele fala que quando Pedro se converter, para que ele fortalecesse os seus irmãos. Então, algumas questões há quando se fala em sacudidura, né? Quando vai ocorrer, já aconteceu, ou já começou no passado, está acontecendo agora. Quais as razões para que haja uma sacudidura, né? Esse peneiramento, o que é essa sacudidura? Por que as outras religiões elas não falam de sacudidura e nós falamos sobre sacudidura? Eles falam sobre a apostasia, né? E por que a gente dá esse nome de sacudidura e o que vai produzir essa sacudidura? Então, são sobre esses temas que a gente vai recorrer, sobre esses assuntos, sobre a sacudidura, que nós vamos passar aqui para vocês nessa tarde. Antes que nossos amigos aí eles possam contribuir também, hoje nós vamos fazer de forma diferente, né? Nós optamos que é melhor fazermos
Nós vamos fazer algumas perguntas, nós vamos deixar vocês também falarem alguma coisa, contribuírem, tá bom? É só levantar a mãozinha aí, fazer um aceno para você falar, que a gente vai liberar o áudio de vocês, para que a gente possa ter um ganho maior com isso aí, ok? Deixa eu só orientar essa questão da sacudidura. Em 1844, nós sabemos que houve o grande desapontamento, certo? Guilherme Miller, ele pregou sobre a volta de Jesus ao final dos 2.300 tardes e manhãs. E nós sabemos toda a problemática que houve ali. Tiago White, ele já estava pregando que Jesus, ele, depois de 1844, como houve o grande desapontamento, Tiago White ele estava pregando que Jesus ele voltaria em outubro de 1845, né? Só que antes disso, Ellen White ela teve duas visões, né? A primeira visão está em Primeiros Escritos, página 35, né? É aquela visão que fala sobre um caminho, né, acima do mundo, sobre um caminho onde havia pessoas ali seguindo aquele caminho e atrás das pessoas havia uma luz, né? E essa luz era a luz de Cristo que conduzia esse povo. E aqueles que não acreditavam, não atribuíam a Cristo essa luz, eles acabavam ficando na escuridão e eles acabavam caindo no mundo tenebroso, certo? Essa Uhum. é a primeira visão que há relacionado com a sacudidura, ok? Não está explícito aqui, ok? Mas a gente vê uma separação desse povo. Na página 55, há uma segunda visão de Ellen White, quando ocorreu em fevereiro de 1845. Tiago White ele pregava que Jesus ia voltar em 1845, mas em outubro, né? E é uma visão interessante essa, Primeiros Escritos, página 55, onde mostra o pai e o filho. Eu vou ler aqui porque eu me confundo com esse texto às vezes, mas vi um trono e assentados nele estava o pai e o filho. Perante o trono vi o povo do advento, a igreja e o mundo. Vi dois grupos, um curvado perante o trono, profundamente interessado, enquanto outros permaneciam indiferentes e descuidados. Então a gente vai fazendo o paralelo com o que está acontecendo hoje. Os que estavam dobrados perante o trono ofereciam suas orações e olhavam para Jesus. Então Jesus olhava para o seu pai e parecia estar pleiteando com ele. Uma luz ia do pai para o filho e do filho para o grupo em oração. Ou seja, a luz ela saía do pai, ia para o filho e o filho derramava a luz sobre esse grupo que estava orando ao Pai através de Cristo. Vinha então uma luz excessivamente brilhante que vinha do Pai para o Filho, e o Filho a ela se irradiava sobre o povo perante o trono. Mas poucos recebiam esta grande luz. Muitos saíam de sob ela e imediatamente resistiam-na. Outros eram descuidados e não estimavam a luz, e esta se afastava deles. Alguns, Alguns apreciavam-na e iam se curvando com um pequeno grupo em oração. Todo este grupo recebia a luz e se regozijava com ela, e seu semblante brilhava como glória. Então aqui está mostrando dois grupos de pessoas. Aqueles que estavam curvados, aqueles que estavam curvados diante do trono, né? Onde estava o pai e o filho, e aqueles que estavam descuidados, certo? Então aqui mostra um grupo de fiéis e outro grupo de infiéis. Vi o pai erguer-se no trono e num flamejante carro entrar no Santo dos Santos para dentro do véu e assentar-se. Então Jesus se levantou do trono e a maior parte dos que estavam curvados ergueram-se com ele. Não vi um raio de luz sequer passar de Jesus para a multidão descuidada depois que ele se levantou, e eles foram deixados em completas trevas. Os que se levantaram quando Jesus o fez, conservaram os seus olhos fixos nele, e ao deixar ele o trono e levá-los para fora a uma pequena distância. Então o carro nas nuvens, com rodas com fogo, circundado por anjos,
veio para onde estava Jesus. Ele entrou no carro e foi levado para o Santíssimo, onde o Pai se assentava. Então contemplei a Jesus, o grande sumo sacerdote, de pé perante o Pai. Os que se levantaram com Jesus enviavam sua fé a ele no Santíssimo e oravam: Meu Pai, dá-nos o teu Espírito. Então Jesus assoprava sobre eles o Espírito Santo. Voltei-me para ver o grupo que estava ainda curvado perante o trono. Eles não sabiam que Jesus havia deixado. Satanás parecia estar junto ao trono, procurando conduzir a obra de Deus. Vi-os, erguei os olhos para o trono e orar: Pai, dá-nos o teu Espírito. Satanás inspirava-lhes uma influência má. Nela havia luz e muito poder, mas não suave amor, alegria e paz. O objetivo de Satanás era mantê-los enganados e atrair de novo e enganar os filhos de Deus. Eu vi um após outro deixar o grupo dos que estavam orando a Jesus no Santíssimo e ir e se unir àqueles que estavam diante do trono. E eles imediatamente receberam a influência maligna de Satanás. Então aqui há uma divisão, né? Primeiro, há dois grupos: o grupo dos santos, dos fiéis, e os grupos daqueles descuidados. Só que dentro desse grupo, quando Cristo ele sai, o Pai ele vai para o Santíssimo e o Filho também vai para o Santíssimo, o Filho ele leva um grupo de pessoas, aqueles que realmente estão se preparando. Mas o que acontece? Jesus, ele, ao ser pedido o poder do Espírito Santo, né? Jesus ele manda o poder do Espírito Santo a esses fiéis. Porém, aqueles que foram deixados, eles acreditam ainda que estão diante do trono, que estão ainda ligados ao Pai, mas na verdade eles não estão. E Satanás entra em cena para quê? Para ludibriá-los, né? Para que eles achem que eles estão sendo abençoados por Deus, que na verdade não estão. Então, quando Jesus ele dá o Espírito Santo a esse grupo de fiéis, alguns deles saem desse grupo de fiéis ali, né, aparentemente fiéis, eles deixam as fileiras e eles vão se unir ao grupo que está ali ainda diante do trono, né? E ali Satanás toma conta da vida deles também por completo. Então, é a segunda visão onde Ellen White mostra essa separação, né? Do que é o santo profano, do joio e do trigo, daqueles que estão realmente se preparando e aqueles que não estão. Tudo isso está envolvido, é um assunto muito extenso, eu pensava que era um assunto resumido, mas é um assunto muito extenso, onde está envolvido, na época do grande desapontamento, dois grupos de adventistas, né? Aqueles adventistas da porta aberta e aqueles da porta fechada. Ellen White fazia parte da porta fechada, onde acreditava que não haveria mais salvação, né? Quem aceitou, estava com Cristo, quem não aceitou, estava perdido. Porém, com essas visões, ela começa a entender que o momento é certo, né? A data está correta, porém o evento ele é diferente. É a passagem do santo para o santíssimo de Cristo. E aí, com isso, ela vê a oportunidade ainda que as pessoas têm para a salvação. E aí, essa mensagem ela vai se moldando e depois, lá mais para frente, eu acho que em 1850, é que ela começa, depois de Tiago White falar sobre essa nomenclatura, né, de sacudidura, ela começa a ter mais visões e ela vem começando a explicar sobre esse assunto. Já está aberto aí. Muito bem. Vou colocar aqui, então, a primeira parte, né, que tem muito que ver com a gente, com aquilo que nos toca, né, em relação à nossa vida espiritual. Então, aqui no Eventos Finais, na página 100, a irmã White fala assim, olha, os que tiveram oportunidades para ouvir e aceitar a verdade e se uniram à Igreja Adventista do Sétimo Dia, considerando-se o povo de Deus que guarda os mandamentos, mas não possuem mais vitalidade e consagração a Deus do que as igrejas nominais, serão atingidos pelas pragas de Deus tão verdadeiramente como as igrejas que se opõem à sua lei. Então, o cristianismo genuíno ele tem muito
tem muito que ver com vitalidade espiritual. Não aquela que a gente pode enxergar pela aparência, mas Deus, quando ele falou para Samuel, quando ele foi escolher Davi para ser rei de Israel, o Senhor deixou bem claro ali que ele olha para o nosso coração. A igreja, de fato, vive um período de Laodiceia e a gente olha assim para o povo de Deus, né, sem querer tirar os olhos de nós, mas a gente vê como há muitas pessoas que têm vivido um cristianismo de aparência. Tem um amigo nosso que está aqui na live e ele tem comentado que muitas pessoas, quando acabar essa pandemia, se é que ela vai acabar e a gente vai voltar à nossa vida normal, muitas pessoas não voltarão mais para a igreja, terão abandonado a fé, porque o relacionamento que ele tinha com Deus até antes dessa pandemia acontecer se resumia meramente a ir para a igreja, não era um relacionamento vital. Então, é disso que ela está falando aqui, né? Está na igreja verdadeira, tem acesso aos testemunhos, mas ele não tem com Deus um relacionamento genuíno, uma experiência viva todos os dias. É aquele tipo de pessoa que lê a Bíblia, longos trechos, mas nada é aplicado à vida, né? Não há genuinidade, não sei nem se essa palavra existe, não é genuíno o seu cristianismo, né? O seu relacionamento com Deus. E ela fala que esse tipo de pessoa, se não despertar, ele também vai ser atingido pelas pragas. Em outro texto, ela fala assim que muitas pessoas, elas pensam como elas agiriam em determinada situação e elas julgam que Deus vai agir da mesma forma porque elas acham que ele vai agir assim. Mas nós precisamos tomar cuidado com isso. Deus, ele é extremamente misericordioso e ele também é extremamente justo. Então, o Senhor, ele tem dado esse alerta para nós porque o seu povo, ele realmente será fortemente sacudido. Isso é necessário, porque como a irmã White diz em outro texto, esse tempo de tranquilidade, de paz, muita gente entra para a igreja e eles não são sinceros, né? Eles não têm amor verdadeiro por Deus. Estão ali porque é popular, como a gente viu aquela foto daquele político, né? Bateu uma selfie lá, dizendo que estava orando para aparecer junto com o presidente lá na selfie. Então, é popular. E Deus não quer isso. Ele precisa de um povo puro que realmente o ame, por isso a sacudidura. Muito bem. Eu posso fazer uma pergunta? Pode. A sacudidura já começou? Lembrando aí que o pessoal pode responder pelo bate-papo, né? Ou se quiser ligar o microfone aí e responder rapidinho. Só acenar aí, levantar a mão que a gente desbloqueia aqui. Dona Francisca. Estão tímidos. Dona Francisca ali, a senhora pode clicar na tela e ligar o seu microfone, Dona Francisca. Silvia também. Meus filhos, eu sou uma senhora de idade, então eu posso chamar vocês de meus filhos. Senhora. Você falou assim, que deu um exemplo, né? Que talvez muitos não voltem à igreja após essa pandemia. Meu filho, eu já estava pensando ao contrário. Eu acredito eu espero, né? Tenho essa esperança, que as pessoas possam voltar mais fervorosas, porque estão vendo que no nosso tempo, né? Que eu, na minha idade, eu nunca vivi isso, né? Só na história eu já li, né? Essa pandemia. Então, eu acredito assim, eu quero acreditar assim, que através dessa praga, eu chamo praga mesmo, as pessoas possam se chegar mais e voltar mais para a igreja. Isso não seria possível, não? Agora, nesse momento? É possível. Deus, ele tem uma capacidade incrível de transformar as desgraças que acontecem no mundo em bênção, né? Só que tem um ponto fundamental aí, nessa questão, que a decisão, ela parte do ser humano e Deus, ele não fere o nosso livre-arbítrio. Então, o que eu vou fazer à luz do que está acontecendo tem a ver comigo e não só com o Senhor. Está tendo pandemia, as igrejas estão fazendo lives para manter os cultos, mas o que cada um vai fazer, se ele vai acordar
para assistir a live, ou ele vai ficar dormindo amanhã de sábado inteiro, isso tem a ver com cada um de nós, a nossa escolha. Então, muitos vão se beneficiar, mas outros tantos talvez não, né? Verdade, entendi. Beleza. Silvio, você levantou a mão aí, amigo. Boa tarde a todos. Boa Respondendo tarde. a pergunta Boa da tarde. Sara, sobre a sacudidura, se já começou, eu acredito que sim. A sacudidura ela vem ocorrendo aí ao longo da história. Ela é uma diz que já estamos na época da sacudidura e certamente haverá uma sacudidura escatológica, né, após aí o decreto dominical. Mas eu acredito que sim, né? E eu acho que há aqui, né, com certeza há aqui anciãos, há diretores, né? Eu também aqui estou à frente da igreja e tenho visitado os irmãos, né? Tenho me arriscado aí, né, fazendo esse trabalho aí para ajudar alguns irmãos. E é triste, realmente o que a gente vê hoje é de dar tristeza mesmo. Alguns irmãos até confessando, irmão, eu tô completamente distante de Deus. Aí depois que a igreja parou e eu não consegui mais manter minha comunhão com Deus. Como o Guto falou, a fé estava muito baseada aí nos cultos lá no templo. E as lives aí são um termômetro para a gente, né? A gente vê muitos irmãos aí que não acompanham, irmãos acordando meio-dia. E a gente, como está à frente aqui da igreja, a gente consegue ver isso aí, né? E eu posso afirmar para vocês aqui que é triste, pelo menos aqui no nosso distrito, né? É triste o que a gente está vendo, né? É um distrito com mais de 1.000 pessoas, a gente faz algumas lives aí da 30 pessoas no máximo, 20, 15. Então isso é triste, né? 1.000 pessoas aí, mais de 1.000 pessoas no distrito, dá para aparecer 15 pessoas na live. Então serve como termômetro para a gente. E eu não tenho dúvidas que vai haver uma sacudidura assim aí. Mas muitos sairão, mas muitos também irão se chegar com certeza. Obrigado pela oportunidade. Valeu. Antes que a Sara responda isso aí, queria só... Eu vou responder. Eu quero contribuir aqui e acrescentar o que o Silvio falou. É uma sacudidura que já começou, ela é um arte mostra isso que na época dela já havia sacudidura, né? Antes da Sara falar, ou o Guto falarem dessa escatológica, né, que o Silvio falou, a sacudidura no passado, que está ocorrendo hoje, são sacudiduras assim que qualquer coisinha está tirando gente da igreja, né? Na verdade, há um despreparo por parte de alguns membros e, por exemplo, a pessoa se ingressa na faculdade, lá o professor já está fazendo cabeça dele e ele vai de boa, né? Antigamente a gente não via tanto isso, mas hoje as pessoas vão de boa, jovens, enfim. Essa nova onda aí, com todo respeito aí ao Madison, né? Mas essa nova onda de comunidade e tal, e as pessoas elas creem piamente que aqueles barulhos que são feitos ali em algumas denominações são coisas de Deus, né? Que é o Espírito Santo atuando ali e tal, não que o Madison acredite nisso, né? É a questão de ambientes e tal. E as pessoas ali, elas acreditam ali piamente que aquele barulho que, na minha experiência que eu fui ter ali, ninguém entendia nada do louvor, né? Mas acredito que é a atuação do Espírito Santo. Enfim, só que essa sacudidura escatológica que o Silvio falou aí, ela vai... Aqueles irmãos que professam ser cristãos verdadeiros, né, que a gente nunca imaginou que ia sair da igreja, essa sacudidura vai ser tão forte, vai ter alguns componentes nessa sacudidura do tempo do fim aí, dessa escatologia aí. Para quem não sabe o que é escatologia, é a parte do fim, né, do tempo do fim, a profecia do tempo do fim. Então, haverão alguns componentes que vai produzir essa sacudidura, vai produzir com que esses irmãos que a gente vê que parece ser consagrados e na verdade vão se levantando dos seus bancos e vão sair. Então são esses componentes que a gente vai conversar um pouquinho mais, né, sobre isso. O Nonato pediu para falar aí, Sara, antes de tu dar a resposta sem aí. Problema. Não, sem problema. Vocês já estão respondendo. Oi, boa tarde a todos. Pode falar, Nonato. É um locutor que vai falar. Só para contribuir aí com o que já falaram,
a respeito da sacudidura, que no livro Eventos Finais diz assim que a história de Datã e Abirão se repetirão até o fim do tempo. Né? Então, sempre no período da história do povo de Deus, houve sacudidura para uma mensagem específica da época. Eu entendo aqui que sacudidura é um processo. Diz aqui no mesmo livro do Eventos Finais que em toda a igreja deve haver um processo de aprimorar e ajoelhar. Então, é um processo que, em determinado ponto, vai chegar no seu ápice, com uma mensagem específica. O que vai causar a sacudidura na igreja? É uma mensagem específica para um povo, para um remanescente fiel específico. Né? Tem uma finalidade e um propósito. Então, no meu ponto de vista, a sacudidura é um processo que caminha para um ápice, né? E a questão dos eventos que estão ocorrendo, a pandemia, eu me preocupo com um aspecto apenas, contribuindo com o que o Guto já falou, é que, às vezes, as pessoas entram na igreja por acontecimentos, né, que ocorrem nessa época, e me preocupo que quando a gente entra na igreja baseado em eventos que ocorrem, podem gerar um falso avivamento. Então, a questão aí da sacudidura ser um processo é que a cada dia a gente precisa ser banhado pelo Espírito Santo diariamente, que é a chuva temporã, que essa chuva vai moldar o nosso caráter, transformar o nosso caráter, porque a chuva serôdia que virá numa plenitude maior não tem essa finalidade. A finalidade de transformar, de mudar, de fazer a vontade de Deus é na chuva temporã, que é esse período que nós temos. E quando a pessoa se dedica cada dia a buscar, né, o derramamento desta chuva temporã, o processo de sacudidura vai ocorrendo na vida da pessoa. E vai chegar um momento no ápice que ele vai tomar a decisão certa de permanecer firme. E aí, nessas pessoas, serão derramadas a plenitude da chuva serôdia para dar o alto clamor, para uma última mensagem de advertência ao mundo. A sacudidura vem decorrente de uma última mensagem de advertência para o remanescente fiel de Deus. Eu entendo dessa maneira. Então, John, a gente pode dizer que o John é o mesmo Nonato, tá, gente? É só o apelido dele. Verdade. A gente é pros íntimos. A gente pode dizer que então a sacudidura ela é um evento que não é para todo mundo, para todas as pessoas, todos os seres humanos. A gente pode dizer então que ela é um evento dentro da Igreja Adventista? Eu acredito que seja para o remanescente de Deus apenas. Porque o alto clamor será uma mensagem dada. O alto clamor será uma mensagem dada para as outras pessoas que não conhecem ainda inteiramente a verdade, que vão entrar para a Igreja de Deus. Uhum. A mensagem de sacudidura não é para os de fora. A mensagem de sacudidura é para os de dentro da igreja. Os textos que a gente leu aqui, né, é para sacudir Israel. E um dos pontos de sacudidura aí vai ser a questão do sábado. Entendeu? Então, quem vai estar permanecendo pregando sobre o sábado é justamente como o Nonato falou, é o remanescente, né? O povo de Deus. Então, a sacudidura é aqueles que vão sair de dentro da igreja, né? Vão sair da igreja, vão sair para que outros venham e tomem lugar. Aqueles que já estão se preparando lá fora para tomar os seus lugares. Sim. Exatamente. Vai. Quer falar, John, ainda? Pode falar. Não, pode continuar, Sara. Conclua aí. Só para mostrar aqui o texto, bem no iniciozinho, na página 100, no caso, do Eventos Finais, a irmã White fala assim, gente, quando a gente fala irmã White, não é que a gente está elevando a White, tá bom? É uma questão simplesmente de referência, tá bom? É que um dia desse, num estudo, alguém falou assim, a gente vai ter que falar a irmã White, é Deus, é inspiração, ok. Só para você saber que eu não estou lendo a Bíblia, eu estou lendo o livro, tá bom? Então, é uma questão de referência. Caso alguém pense assim, né? Então, ela diz assim, na página 100,
Nós estamos no tempo da sacudidura. Tempo em que cada coisa que pode ser abalada o será. O Senhor não desculpará os que conhecem a verdade, se não obedecerem aos seus mandamentos por palavra e ação. Então a gente já está, né, só assim, arrematando, se alguém queria um texto que fala assim de modo mais claro ainda, esse aqui é um dos textos. E aí ela fala também que ela, bem no início, o primeiro parágrafo do tema aí do Eventos Finais, o livro fala assim para gente, é uma solene declaração que ela faz à igreja, né, que é a irmã White, de que nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja está preparado para finalizar a sua história terrestre. E se acharia tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como o pecador comum. Então aqui, o que nós temos que extrair? Entender a nossa condição. Se a gente não perceber a nossa condição, né, enquanto cristãos, nós seremos pegos e seremos sacudidos, peneirados e levados, jogados para fora. Ou nós mesmos sairemos, né? É uma forma de falar por causa do peneiramento, né? Quando se peneira, você está balançando ali, geralmente quem está peneirando joga para cima os grãos e a palha é levada pelo vento. Então, o grão fica. Há pessoas que dizem, já ouvi falar isso em Manaus mesmo, né? Um grupo, um tempo atrás, falando que, na verdade, esse peneiramento, quem sai é o grão, né? Vamos dizer assim, quem sai é o povo mais fiel, é aquele punhado de cristãos, de adventistas remanescentes que são mais puros, e não é. Quem fica é o trigo, quem fica é o grão. Num peneiramento, quem é levado pelo vento é a palha. Né? Então, isso a gente tem que ter muito em mente aqui. Talvez por isso o irmão White tenha dito que nenhum dentre 20 dos nomes estariam preparados para isso. Não significa que estão perdidos, mas não estariam preparados. Né? Então, a gente ainda tem uma oportunidade, a gente está numa chance única que o Senhor está nos dando de a gente se acordar e perceber se nós estamos caminhando ou se já estamos com os dois pés fora do Evangelho, fora de Cristo, né? E de repente seremos sacudidos para fora. Sara, é que nem aquela situação do dois estão no moinho, né? Um será tirado, outro será deixado. Uhum. E muitos na igreja acreditam, na verdade isso aqui é um outro tema, né? Sobre arrebatamento. Sim. Mas que ali, na verdade, quem é deixado, quem é tomado, são os ímpios, e quem é deixado são os justos. É a mesma coisa do trigo aí. Quem fica na igreja é o trigo. Ali, quem é tomado, eu acho que o Rodrigo Silva, que comenta esse texto aí, e aí ele mostra a história e tudo mais. Então, os ímpios eles serão tomados. Só que da herança pentecostal, como eles acreditam que é arrebatamento, as pessoas vão sumir, né? Então, eles atribuem esse texto a esses que serão tomados, ninguém vai ver, né? Sumiu aqui. Então, esses que serão tomados serão os salvos. E, na verdade, é o contrário. Então, às vezes, as pessoas elas estão bebendo de fontes lá de fora e a gente tendo aqui um material muito bom. Eu queria até ler um texto aqui que também ajuda a compreender sobre isso. 2 Timóteo capítulo 4, verso 3, 4, né? Que fala assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tem até aquele filme do Grande Conflito, né? Aquele antigão, onde as mensagens pregadas ali no púlpito e tudo mais são tão fortes, o Guto associou aí, né? São tão fortes que as pessoas elas não vão acreditar, elas vão se levantar, né? E vão sair das igrejas, né? Mas aqui no livro Eventos Finais ela vai falar alguma coisa a mais sobre isso aí. Tem gente na fila aí para falar. Alexandre, depois o Fred. Podem ligar o microfone aí, amigos.
Opa, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Tarde. Eu fiz umas anotações aqui relacionadas ao livro Eventos Finais. Assim, eu concordo com a ideia de que realmente a igreja de Deus, ela passa sempre por momentos aí de sacudidura, de peneiramento. Estou de acordo com a ideia, até porque a Bíblia já fala de vários momentos do povo de Deus sendo sacudido mesmo. Mas eu entendo que a sacudidura, pelo menos a que a gente está, a ideia de se propondo a discutir, e me corrija se eu estiver enganado, ela está muito relacionada a eventos finais, ao tribunal. E aí, quando você olha essa relação para o tempo do fim, existem algumas características, algumas situações que elas, de certa forma, não aconteceram nas outras sacudiduras durante a história do povo de Deus. E eu fiz algumas anotações aqui. Primeiro, divisões dentro da Igreja de Deus. Isso é uma das características da sacudidura no tempo do fim. Divisões realmente claras. Eu acredito que existam divisões hoje na Igreja de Deus, e aí eu entendo com a compreensão que existem muitas pessoas que não têm a compreensão ainda total da verdade, né? Isso é uma divisão, mas existem outras divisões que a gente vê dentro da nossa própria igreja mesmo. Vez por outra se levantam aí pessoas aí com doutrinas meio esquisitas, que causam aí dissensões. Uma outra característica que eu anotei aqui relacionada a essa sacudidura do tempo do fim é uma perseguição à igreja, uma perseguição aberta à igreja. Isso ainda não existe. Tá? Pelo menos no meu modo de ver, hoje não tem uma perseguição clara à igreja verdadeira de Deus. E até o Eventos Finais relaciona muito isso ao decreto dominical, principalmente com respeito à quebra do quarto mandamento, né, onde só a igreja verdadeira, pelo menos a compreensão que eu tenho, é que vai se manter fiel à guarda do sábado. Então, essa característica ainda não existe, mas conforme a gente está percebendo, esses eventos estão combinando para algo do gênero. Uma debandada, diríamos assim, grande de pessoas da igreja saindo, renunciando ou apostatando a verdade. Eu costumo, de vez em quando, pensar que muitas pessoas que, quando eu era mais jovem, lá nos meus 15, 16, 17 anos, hoje não estão mais na igreja. Mas eu não vejo ainda hoje essa debandada em massa. Tá? Acontece, mas eu penso que o número de pessoas que entram na nossa igreja, pelo menos, ainda é maior do que o número que sai. Tá? Precisa haver, uma das características, a reforma na vida espiritual. Uma reforma, aquela famosa reforma que todo mundo vem falando de vez em quando. A igreja precisa da reforma. Ainda não vi isso acontecer ainda. Tá? Pregação de falsas doutrinas, a gente já vê bastante, né? Vez por outra a gente tem visto aí. Agora, nesse tempo aí de pandemia, a gente tem visto muitas teorias aí da conspiração relacionadas ao fim do mundo, bem esquisitas, inclusive. Deserção de dirigentes da igreja, né? Ou seja, aqueles grandes líderes, aqueles ícones, aquelas, vamos botar entre aspas, estrelas que a gente muitas vezes segue, que atraem muitas pessoas para dentro da igreja. A gente vê, vez por outra, algumas pessoas que considerando aí mais conhecidas saírem, mas isso ainda não está acontecendo ainda em massa. Tá? Uma característica também que eu não vejo ainda, que pode acontecer, a igreja parece estar prestes a cair, ou seja, a igreja como instituição perdendo ali a força que ela tem, né? Mas de uma maneira mais incisiva. Isso eu não vejo como aconteceu ainda, como tem acontecido. Né? E uma grande entrada de pessoas que hoje não estão ainda, na verdade, eu penso que vão ouvir aquele último clamor, aquela última mensagem, e vão ocupar o lugar daqueles que saíram. Então, são algumas características importantes que a gente que definiriam a sacudidura no tempo do fim. Então, assim, do meu ponto de vista, respondendo a pergunta da Ana, a sacudidura do tempo fim, do final ali, do último, eu entendo que ela não está ainda acontecendo firmemente. Eu penso que alguns acontecimentos eles indicam que a gente está começando ali, talvez entrando nesse período, mas o momento ainda de sacudir mesmo, de separar o joio com o trigo, ainda não está 100% ou ainda não está a todo vapor.
Na verdade, eu tenho uma pergunta a fazer a respeito dessa corredora, porque, assim, apesar de eu ter nascido na igreja e tal, a profissão é um treco que eu não manjo muito. Mas, assim, a sacudidura ele vai acontecer para a galera da igreja, tá bacana. Mas, assim, como vocês estavam falando, né? Como a gente acredita, muita gente da igreja vai sair para outras pessoas que não estão, que são do mundo, vão entrar. Não é preciso também, a pergunta é, não é preciso também haver uma sacudidura lá fora para que essas pessoas de lá entrem? A minha pergunta é, a sacudidura realmente vai ser só dentro da igreja? Para as pessoas que vão entrar também, eu imagino, seria lógico para mim que também há uma sacudidura lá fora, para a galera lá fora tremer e falar, opa, a gente tem que entrar aqui também, então. Então essa é a minha pergunta, a sacudidura é só dentro ou é lá fora também? Posso falar? Hein, Fred? Antes da Sara, rapidinho, Sara, só um instante. Nós vamos entender um pouquinho melhor isso, Fred, no nosso próximo estudo que a gente está preparando, tá ok? A gente vai dar só uma pinceladinha aqui, mas a gente não quer avançar para o nosso próximo estudo. Não perca, viu, meu amigo? Ah, tá. Pode crer. Aqui tá igual estudo bíblico, quando o estudante já está perguntando coisa lá da frente. Mas é assim mesmo. Mas olha só, Fred, isso que você falou, essa tua pergunta, ela é super válida, né? A gente pode até tocar um pouquinho agora, Lucas, só um pouquinho, para ele ficar assim, com gosto de quero mais depois. Sobre a questão que o Alexandre colocou, ele fez uma avaliação, né, de todo o capítulo que fala sobre sacudidura, e ele foi pontuando aquilo que iria estar acontecendo, ou seriam condições, vamos colocar assim, como estaria o mundo para que a sacudidura ela se dê de uma vez, né? Então, assim, quando a gente começa a ver esses textos da irmã White falando que é necessário que haja essa sacudidura, esse peneiramento, esse joeiramento, né? Ela dá vários termos, ela usa vários termos. Nós conseguimos entender que isso não vai ser, a sacudidura, ela não vai ser só naquele momento muito pontual. Ela já começou, por quê? Porque há pessoas que recebem a mensagem do Senhor, o Evangelho eterno, a verdade presente, elas até querem naquele momento, se decidem, mas depois elas retrocedem, elas não querem mais, elas voltam às costas, né? Eu mesmo já conheci pessoas que eram porta-estandartes da verdade na igreja, pessoas que tinham muita influência e elas simplesmente se deixaram levar por ventos de doutrina e que daí a pouco até a crença em Deus começou a ser tirada da vida delas, né? Então a gente vê que é um processo que já começou e aí fica como um processo meio que natural de apostasia. Né? Então, assim, todos os dias, irmãos nossos se apostatam, todos os dias. Quem sabe nós mesmos já andamos um período da nossa vida apostatados, mesmo estando dentro da igreja, mas sem ter aquela conexão, sem ter aquela convicção, sem viver aquilo que a gente lê, aquilo que a gente aprendeu, né? A vida cristã. Então, eu consigo ver que a gente está num processo, como a irmã White falou, esse processo já começou, mas o livro fala aqui pra gente, a irmã White na página 101, ela fala assim, de um ponto muito específico, que é justamente a perseguição da igreja, que você, como você bem falou, ela ainda não começou, né, da maneira tão pontual como vai ser, e tão exacerbada, né, tão forte, tão grande. E aí ela fala assim, quando a lei de Deus for anulada, a sua igreja será submetida a provas terríveis, e uma proporção maior do que agora podemos prever dará ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então, o que a gente pode entender aqui? Quando é que a lei de Deus vai ser anulada? Decreto dominical, né? E aí, em outros capítulos, ela chama isso também, esse momento de a grande prova, né, para o povo de Deus. Ela tem vários termos para falar desse momento que é o decreto dominical. Então, para o adventista do sétimo dia, a gente consegue entender
que o decreto dominical vai ser o momento em que o Adventista do sétimo dia vai se decidir, não é que vai se decidir, mas ele vai ser a prova, o teste, a gente conversou sobre isso, eu acho que foi no estudo passado aqui, vai ser o teste para o Adventista para mostrar de qual lado ele sempre esteve. O Adventista que não se preparou antes, quando chegar essa prova, ele não vai conseguir ficar firme, não vai. É um momento para o qual a gente tem que estar se preparando. Vai exigir muita fé, vai exigir muita comunhão com o Senhor, vai exigir que eu tenha exercitado a renúncia de mim mesmo, para que nesse momento eu novamente renuncie a mim mesmo e a minha vontade, e não só a minha, mas uma vontade fora de mim, que é o poder de lei, né, que vai me obrigar a guardar o domingo e a não guardar o sábado do Senhor. Então, a gente entende que esse momento vai ser assim bem, a sacudidura vai ter o seu boom, o seu ápice no momento da grande prova, onde a lei de Deus for anulada. Aí, já pegando o gancho do Fred, na página 104, ela fala bem assim, no tópico que fala sobre que a Igreja de Deus talvez pareça estar prestes a cair. Ela fala assim: ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandonará a sua posição, passando para as fileiras do adversário. Então ela está dizendo aqui que aquele que não se preparou, até pregava ou até ouviu a mensagem do terceiro anjo, mas não viveu, não foi santificado pela obediência à verdade, ele vai passar para as fileiras do inimigo. Por outro lado, ela fala sobre, aí no último tópico do capítulo, sobre a sacudidura, ela fala assim, que o tempo dos juízos destruidores da parte de Deus é o tempo de misericórdia para aqueles que agora não têm oportunidade de aprender o que é a verdade. O Senhor vai olhar para eles com misericórdia. E aí ela diz, será admitido um grande número de pessoas que nestes últimos dias ouvirem a verdade pela primeira vez. E em outras partes ela diz que esses vão ocupar o lugar daqueles que saíram, né? E vai ser uma grande multidão. Então, já respondendo um pouco dessa do Fred, para o adventista, eu entendo aqui, eu percebo pela leitura, e daí a gente pode ir conversando, que para o adventista é o grande teste. Para o do mundo, para os de fora, que não tiveram oportunidade hoje de ouvir essa mensagem, vai ser a misericórdia de Deus para eles, eles vão poder, nesse momento, vir a se converter nesse ponto da doutrina do sábado, da adoração ao Deus verdadeiro e ocupar as fileiras do Senhor. Eu queria contribuir, só para continuar a resposta do Fred aqui, tem gente levantando a mão, o outro está vendo. Na verdade, a sacudidura ela acontece aqui dentro porque as pessoas que vivem na verdade, estão no meio da verdade ali, não acreditam nessa verdade, não se aprofundaram nessa verdade. Então, por isso que elas vão sair. Agora, aqueles que estão lá fora, né, que eles são sinceros de coração, eles têm um relacionamento que esses que estão saindo daqui de dentro não têm, eles têm um relacionamento lá fora, né, em outros apriscos, em outras igrejas, porém, eles não têm a verdade por completo, né, que é justamente isso que nós vamos levar para eles, no momento da decisão de decreto dominical e selo de Deus, eles entrarem e serem selados pelo selo de Deus. Isso aí já Tá. Fátima Guerreiro, eu acho que você queria falar alguma coisa, é isso? Fátima, acho que a dona Francisca também levantou a mão. A senhora quer falar, dona Francisca? Ligue aí o seu microfone. Pera aí, irmã Francisca, deixa eu ver se a Fátima vai querer falar. Fátima Guerreiro vai falar? Senão eu passo para a irmã Francisca. Fale aí, irmã Francisca. É muita tecnologia para mim, calma aí. Aí eu pergunto de vocês assim, então a sacudidura, ela vai ser algo visível, porque vai ser a prática do cristão, não é isso?
Visível no sentido, visível no sentido de que, prática. pois é no sentido de que muitas pessoas a gente vai ver abandonando os caminhos do Senhor. E muitas que ouvirão a verdade nesse momento, elas se colocarão ao lado dos fiéis. Então, ela é visível nesse sentido. Porque vocês disseram aí, elas não vão suportar a sã doutrina. Então, a gente já conhece as doutrinas. A gente já sabe que tem que obedecer essas doutrinas para que a gente viva essa verdade presente na nossa vida. Aí eu queria que vocês me dissessem para mim, na prática, o que vem ser realmente uma sacudidura, porque vai ser visível ou vai ser eu e Deus? Porque tem que vir algo externo para vir externo, entendeu? Não sei se eu estou conseguindo fazer a pergunta. Deixa eu tentar lhe responder aqui. Tem que ser algo que venha externo de contra o que eu já conheço. Aí eu vou tomar uma decisão. Ou permaneço ou não. Ou obedeço ou não. Ou sigo ou não. Aí a Sara disse bem assim, vai vir por força de lei, né? Então nós vimos agora que as leis diziam assim, ó, fico em casa. E as pessoas não estão nem aí. Então eu tiro isso de aprendizado para mim, dizer assim, meu Deus, quando realmente vier uma força de lei, um decreto, será que nós estamos preparados para obedecer ao homem ou a Deus, né? Como foi comentado aí. Aí eu pergunto isso aí. Visível, então, prático. Beleza. Irmã, vou tentar lhe responder aqui, ó. Como nós comentamos aqui, o pessoal botou aqui no bate-papo algumas citações da irmã White, em que mostra que a sacudidura, ela já começou. Mas como a Sara e o Alexandre comentaram aí, existe uma sacudidura escatológica, ou seja, que vai acontecer pouco antes da volta de Jesus, vai ser o ápice, né, o ponto mais forte da sacudidura. E o que vai causar esse ápice? Nós temos pelo menos 2 motivos aqui. Primeiro deles, a Sara já comentou, que é o decreto dominical, certo? Vai ser o momento em que a gente vai ser realmente provado em relação à nossa fé. Decreto dominical. Só um momentinho aqui, irmão. Rapidinho. Eu queria pedir que os demais, enquanto aguardam para falar, mantessem o microfone desligado, tá? Para a gente não ter interferência. Então, irmã, olha só, aqui no Eventos Finais ela fala assim, ó, os que passo a passo cederam às exigências do mundo e se sujeitaram a costumes mundanos, não acharão difícil submeter-se aos poderes dominantes, de preferência a expor-se a escárnio, insultos, ameaça de prisão e morte. Nesse tempo, o ouro será separado da escória da igreja. Então, a primeira coisa que vai causar um ápice na sacudidura, a forte, a escatológica, é a questão do decreto dominical. O decreto dominical vai impor sanções aos que querem ser fiéis a Deus e muitos vão acabar cedendo, saindo do caminho, abandonando a fé. Outra coisa que causa sacudidura, também está aqui no livro, na página 101, é o capítulo da sacudidura. Ela fala assim, ó, perguntei o sentido da sacudidura que eu acabava de presenciar e foi-me mostrada que foi causada pelo positivo testemunho motivado pelo conselho da testemunha fiel aos laodiceanos. Esse testemunho terá o seu efeito sobre o coração que o recebe. Alguns não suportarão esse testemunho, opondo-se a ele, e isso causará uma sacudidura entre os filhos de Deus. Então, primeiro ponto, lei dominical vai causar uma sacudidura, alguns vão acabar cedendo e abandonando o caminho. O outro ponto é o reavivamento que vai acontecer dentro do povo de Deus, aqueles que hoje já estão... Exatamente, aqueles que estão buscando hoje, enchendo o seu grãozinho para virar trigo e não ser joio, porque o joio só tem a casca, lembram? Então o trigo ele tem conteúdo. Aqueles que estão fazendo isso hoje e eles elevarem a norma, sabe, em sua vida, viverem realmente os princípios, aqueles que não amam ao Senhor, que são superficiais, eles se sentirão incomodados com isso e eles acabarão saindo do caminho. Isso vai produzir uma sacudidura.
estava comentando com a Sara, e eu mostrei um texto para ela, depois eu vou enviar lá no grupo para vocês verem, ela falando que se a gente pregasse em nossos acampamentos a mensagem da temperança, como ela realmente deve ser pregada, em todos os seus aspectos, haveria uma sacudidura entre o povo de Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor diz, aqueles que não fizerem uma reforma alimentar, é impossível alcançarem perfeição cristã. Ela fala, aqueles que não estão totalmente convertidos no assunto da carne, de abandonar a carne, vão abandonar o povo de Deus para não mais andar com eles. Entende? Só que nós, muitas vezes, a gente abaixa a norma, a gente baixa o sarrafo, e a gente não prega essas verdades que são mais decisivas, e aí entra na igreja um monte de gente que não ama o Senhor genuinamente, sabe? Que ouve a verdade, mas ele não quer mudar. Então, quando a gente reavivar nossa vida espiritual e pregar verdadeiramente tudo o que está incluso na nossa mensagem, os infiéis, os superficiais, eles vão acabar abandonando. Isso também vai causar sacudidura. Queria contribuir aí que, como eu comecei falando, foi todo um processo para a igreja até ela se organizar em 1860, estudou mais, ali nessa década. A Ellen White foi tendo as visões, né, e foi entendendo aos poucos essa questão. Né? Como eu disse, a linha adventista do sétimo dia, ela vem da linha da adventista da porta fechada. Né? Então, a primeira coisa que ela identificou foi que, como o assunto é muito extenso, a gente não tem como falar aqui, mas eu vou resumir. A primeira coisa que ela identificou foi que essa sacudidura ela seria antes da terminação da obra de Cristo no santuário celestial. Aí depois, em outra visão, ela entendeu que antes, para que a sacudidura ela viria antes do que? Do selamento, e viria também antes da angústia de Jacó. Né? Então, aos poucos, Deus foi revelando a ela essa questão da sacudidura. Então, o Guto falou aí que alguns fatores, né, que eles vai acontecer essa sacudidura. Então, realmente, decreto dominical, mensagem não é assim tão explícito, né? Todos os textos dela, mas é muito implícito, e você estuda mesmo, você vai ver que a música vai ser um dos pontos dessa sacudidura, as pessoas não vão aceitar, né? O Madison, ele começa a se mexer ali, né? Brincadeira, Madison. Mas a música, a alimentação, a questão, a forma de adoração, tem algumas coisas que vão incomodar as pessoas que já estão acostumadas com o secularismo dentro da igreja, que eu estava pensando, acho que semana passada, essa semana, que como é que a igreja ela vai voltar, né, depois dessa pandemia? Se ela vai continuar do jeito que está, porque uma coisa é certa, o que está acontecendo hoje a gente vê pastores que não pregavam sobre profecias. E hoje estão se voltando para as profecias. Né? Se vai dar continuidade nisso, né? Aqui no livro de Eventos Finais, olha só, só os textos aqui que fala pastores não consagrados serão eliminados, né? A gente sabe que há muito isso. Pastores que não pregam a terceira mensagem angélica, né? Os atributos ali que estão envolvidos nessa mensagem angélica. Então, a nossa igreja ela estava muito acomodada e ela estava entretida, né? Ela estava entretida com as coisas que eram trazidas para a igreja e a gente estava muito bem, obrigado, né? Então, como é que a igreja ela vai voltar, né? Se ela vai voltar buscando realmente esse reavivamento, esse avivamento, essa reforma, ou se ela vai continuar na mesma. Eu acredito que vai haver uma mudança, e deve haver uma mudança. E quem sabe daí, essas mensagens, elas vão vir tão fortes, que aqueles que já estão acostumados com aquilo que já estava vivenciando na igreja,
ou entraram porque era uma igreja bonita, uma igreja grande, uma igreja que ela se sentia bem e tudo mais, mas que verdadeiramente ela não adorava a Deus, né? Eu estou aqui generalizando, mas são coisas pontuais, não são todas, né? Então, como é que a igreja vai voltar? Como essa mensagem interna, esse testemunho da testemunha fiel, ela vai ser dado dentro da igreja e como os membros eles vão estar diante dessas mensagens que vão acontecer. Eu posso dar uma contribuição sobre o que a irmã falou? Ela falou tipo assim, como é que vai haver uma sacudidura no meio de pessoas que já receberam a doutrina e já conhecem a verdade? Como é que pode isso? Já estão ali por causa da verdade. Eu entendi que foi isso que ela quis perguntar também. A questão, o problema da Laodiceia é que não é que ela não tenha verdade, não é que Deus não esteja com ela. O problema da Laodiceia é que ela pensa que ela é rica, que ela é abastada, né? Que ela se acha, né? Mas o problema essa testemunha fiel que é Jesus está denunciando aqui justamente o pecado da Laodiceia. Então, o problema da Laodiceia não é a falta da palavra nem da verdade, né, da mensagem. Não é esse o problema. O problema da Laodiceia reside no próprio eu dela, né, da condição em que ela se encontra e que ela se vê. Aí Jesus fala, você diz assim, eu estou rico, estou abastado, eu não preciso de nada. Aí ele fala, e tu nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. E aí ele dá aqui o conselho, né? Compre de mim o ouro refinado pelo fogo, as vestiduras brancas, o colírio para te dar o discernimento espiritual. E então o problema da sacudidura, irmã Francisca, como a senhora perguntou, e para os outros também, é a questão da entrega do nosso coração, da nossa submissão a Deus, que aí vai entrar a questão da alimentação, que o Guto falou. Se eu entendo que tudo aquilo que eu faço, que tudo aquilo que aliás, de toda a verdade que eu recebi, e eu recebi com objetivos, e o Senhor me deu, porque aquilo vai influenciar a minha vida de alguma forma, eu tenho que fazer. É um conselho de Deus, é um pedido dele, né? Então, ele sabe o que é melhor para a gente. Se eu entendo, por exemplo, que aquilo que eu como vai influenciar diretamente em como eu penso, em como eu raciocino, em como eu vou ser, isso aí mostra para mim que essa é uma questão que eu preciso levar em consideração e trabalhar. Há pessoas que vão para o céu sem ter... que eu já estou vendo aqui alguns comentários e já estou emendando, tá? Há pessoas que vão para o céu e nunca deixaram de comer a alimentação carne ou açúcar ou outras coisas que fazem mal, sim, o Senhor vai julgá-las. Mas para o povo daqui, dos últimos dias, esse povo tem uma mensagem, isso é uma coisa inquestionável. Se a gente vai aceitar ou não, é uma coisa individual, mas que há uma mensagem que o Senhor mandou pela misericórdia dele, sabendo que a gente ia passar por dias difíceis, sabendo que a gente tem que cuidar da nossa imunidade, por exemplo, cuidar do nosso corpo, porque viriam momentos difíceis. Então, a gente tem que agarrar isso com todo o nosso vigor, toda a nossa força, porque é só para o nosso bem. Tudo que o Senhor deixou é para o nosso bem, né? Então, é nesse aspecto. Mente, o campo de batalha, mente, grande conflito. E aí a gente precisa dar as boas condições para que o Senhor fale conosco, né? E a gente perceba. Queria acrescentar aqui, assim, irmãos, nós não somos só mais uma igreja entre as mais de 30 mil que existe aí no mundo. O Senhor levantou essa igreja e ele levantou essa igreja... dentro do cristianismo, né, Guto? Exatamente, só dentro do cristianismo. Essa igreja não surgiu na cabeça de homens. Deus levantou essa igreja. E ele levantou essa igreja para uma missão, né? Eu queria até que os irmãos escrevessem aí de repente no bate-papo qual é a missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Para que Deus levantou essa igreja? Vamos ver se vocês respondem rapidamente. Enquanto vocês respondem aí, eu quero ler um texto, porque eu falei de reavivamento, né? E aí é sempre importante saber ser consagrado e equilibrado. Veja o que a irmã White fala. Se Satanás vê que Deus está abençoando o seu povo e preparando para lhe discernir os enganos, trabalha com magistral capacidade para introduzir
fanatismo de um lado e formalismo do outro, para que ele possa ceifar uma colheita de pessoas não salvas. Então, vejam, é muito importante nós entendermos que o Senhor deseja que nós sejamos extremamente zelosos, mas como ele seria, né? Não, nós caímos facilmente para os extremos errados, né? Os extremos sempre são ruins, né? Então, a importância de nós sabermos, a igreja vai ser sacudida, os superficiais vão sair, o Senhor deseja um povo zeloso, reformado, fiel, mas nós precisamos saber como dar cada um dos passos. Isso é bem individual, porque Deus, ele usa as nossas personalidades diferentes para ele pregar sua mensagem para o povo. Sacudidura, eu prego de uma forma, a Sara de outra, o Lucas de outra, o Madison de outra, mas todos nós precisamos ser extremamente zelosos. E esses passos, a forma como somos, é o Senhor que dá para cada um de nós individualmente. Guto, lê o próximo texto depois desse que tu leu? Sim, senhora. Por favor, ele é bem legal também. Os que tiveram privilégios e oportunidades para tornar-se versados na verdade, mas continuam a opor-se à obra que Deus deseja ver realizada, serão expurgados, pois o Senhor não aceita o serviço daqueles cujo interesse é dividido. Essa é forte. Essa é forte. Essa pergunta aqui que a Sara citou, né, do irmão que é consagrado, tudo mais, mas não era vegetariano, vai para o céu. A questão a salvação, ela não é somente graça, né? A salvação, ela envolve muitas coisas, assim como também a alimentação. Sábado também envolve salvação. Ela tem um instrumento, é uma ferramenta também para a salvação, como acho que foi a Milena que falou aqui, que a alimentação, ela é boa para você ter uma mente clara para perceber, para entender a vontade de Deus, né? E para a atuação do Espírito Santo. Agora, se a pessoa ela não está vivendo uma vida da alimentação, que Ellen White fala e tudo mais, e ela morrer, ela não vai para o céu, eu vejo que para cada problema, para cada pecado ou erro, são consequências diferentes, né? Por exemplo, quem transgride o sábado vai ter consequência a respeito de trabalho, dentre outras coisas. Quem é infiel vai ter consequências a respeito de finanças, né? Quem é infiel no dízimos e ofertas. Quem é infiel na questão de alimentação vai ter suas consequências na sua saúde, né? Isso não quer dizer que a pessoa vai deixar de ser salva porque não está estritamente ali vivenciando isso. Agora, Deus, ele chama a gente, como eu sempre falo, né, que salvação, ela é imperativa, né? Toda vez que Deus salva, ele pede obediência. Então, ele vê o nosso coração, o quanto a gente trabalha, ora a Deus, se prostra a ele, para a gente pedir misericórdia e pedir para que ele mude o nosso paladar, as nossas ações e tudo mais. E muitas das vezes muitas pessoas estão morrendo antes de alcançar esse objetivo. Mas para um povo, no final do tempo, vou chamar aqui os 144 mil, né? Esse é um povo peculiar, um povo que vai realmente abandonar os alimentos carnes, enfim, é um povo que realmente ele chegou a um estágio de consagração, ele chegou tão próximo de Deus que agora é Cristo que está vivendo nele, e tudo aquilo que Cristo ele fez aqui na Terra, as ações dele, vai passar a ser transparecido na pessoa, né? Por exemplo, se eu chegar a esse momento e Cristo estiver vivendo em mim, então as minhas ações vai ser conforme Cristo está vivendo em mim. Aí Ellen White, ela fala, em uma das suas visões, que as pessoas questionavam, né? Mas aqueles que morreram sem o sábado, quando ela fala que o sábado será um ponto de sacudidura. E aqueles que morreram sem conhecer o sábado e tudo mais. Ela disse, eles vão ser julgados conforme a luz que eles tiveram. Daqui para frente, nós temos nova luz, né? E nós seremos julgados também conforme essa nova luz. Só reforçando aqui para que não haja pensamentos errados. A questão aqui é como eu estou sendo sincero para com Deus, pedindo para que Ele me ajude, me dê forças para que eu guarde os seus mandamentos.
guarde as suas orientações. É diferente daquelas pessoas que não querem, acham que isso aí são coisas do passado, sobre alimentação, sobre dízimo e oferta, é coisa do Antigo Testamento, eu não aceito. Eu tenho minha comunhão com Deus aqui, é o que importa. Mas é aquela questão, a nossa comunhão, ela deve interferir, ela deve trazer resultados às nossas obras. Assim, o pessoal respondeu bem aí, né, a questão da missão da igreja. Eu fiquei muito feliz de ouvir o pessoal respondendo certinho aí. Deus levantou a igreja para pregar as 3 mensagens angélicas, né? Agora, queridos, essa semana um amigo meu me mandou um vídeo de um rapaz aí que está pregando sobre a marca da besta, né? Que vai ser o chip, segundo ele, como o mundo está se preparando para receber a marca da besta, que é o chip. E eu fui ver os comentários e eu fiquei assim, assustado, como muitas pessoas que são cristãs também acreditam que a marca da besta é o chip. E aí eu lembrei de uma passagem que tem em Ezequiel 9, Deus ali julgando o povo de Israel, ele fala, a terra se encheu de sangue e a culpa é do povo de Israel, que eles pararam de falar. Então, nós temos uma missão como igreja, e a gente está abrindo de mão dessa missão para a gente pregar temas que são mais agradáveis, né, para ser mais bem quistos, bem vistos pelas multidões, e a gente está esquecendo de pregar aquilo para o qual nós fomos levantados por Deus. E por causa disso, o mundo está mergulhando num erro tremendo. Satanás está criando um espetáculo paralelo aí para desviar o foco das pessoas, e quando ele implementar a marca da besta, muita gente não vai, sabe, nem se assustar para isso. Então, o apelo que eu faço aqui é que cada um de nós que estamos buscando nos aprofundar disso, nós possamos ser luz aí onde você está, na igreja que você frequenta, no seu círculo de amigos. Leve a verdade presente. Leve a verdade presente àqueles que te rodeiam. Cumpra esse papel de ser um atalaia, um embaixadores. A gente está falando aqui de sacudidura que vai acontecer no futuro, e a irmã White, ela fala assim, ó, página 102. Ao vir a sacudidura, pela introdução de falsas teorias, esses leitores superficiais, não ancorados em parte alguma, são como a areia movediça, escorregam para qualquer posição. Então vejam, irmãos, ela fala que nós seremos provados individualmente no futuro. Essa é a importância de nós aproveitarmos esses momentos que nós estamos tendo aqui, para que a gente possa ir lá ler o conteúdo por nós mesmos. Porque aquilo que eu passo aqui para vocês é aquilo que, quando eu li, o Espírito me impressionou. Mas o Espírito quer te impressionar, quem sabe, em um outro ponto. Então você precisa ir lá ler, para que o Espírito possa te mostrar o que ele quer te chamar a atenção, e para que você possa defender a sua crença pelo que você crê, pelo que você leu, não pelo que você ouviu do fulano, do ciclano, ou daquele líder religioso. Então, leitores superficiais, né? Que a gente possa entender que isso é muito perigoso. E a gente vive numa geração que é muito assim, né? Não temos mais a prática de ser os crentes bereanos. Então, que nós possamos buscar, né, fazer essa mudança para que a gente tenha conteúdo, gente. O símbolo da sacudidura, a analogia, a parábola, tem a ver com isso. Sacudidura é botar trigo e joio na peneira. Isso quem me ensinou foi o Madison. Não há diferença aparente. Trigo e joio está lá, a casca é igual. A diferença é que quando tu joga para cima, o joio ele não tem conteúdo, ele só é a casca, ele é leve. O vento bate e leva, e o trigo cai, porque ele tem conteúdo. Então essa é a analogia que Cristo coloca aí para a gente. Eu posso dar uma contribuição? Antes de tu ler, Lucas, sobre a nossa fé. A gente precisa embasar a nossa fé na rocha que é Jesus, né? Não na areia, como aqueles 2 homens lá da parábola. Porque na sacudidura, grandes estrelas cairão, né? Pessoas que a gente tem grande admiração, grandes pregadores da verdade. A irmã White fala também de pastores. Ela diz que essa grande prova ela vai revelar aqueles que realmente se converteram de verdade e os que não, os que só professavam o cristianismo. E sobre essa questão, a gente precisa estudar mesmo, como o Guto está falando, a nossa lição da Escola Sabatina está falando sobre isso,
Porque se a gente colocar a nossa perspectiva e os nossos olhares, por exemplo, no Michelson Borges, no Leandro Quadros, no Walter White, para quem curte, no Samuel Ramos, para quem curte, ou para qualquer teólogo, né, que estudou, se a gente colocar nossos olhos só neles, nós teremos um grande risco de cair, porque eles são seres humanos, né? Então, se a gente coloca nossos olhos neles, se eles chegam a cair, a nossa fé vai junto, né? Se nossa fé não estiver embasada em Jesus, se não for pela palavra do Senhor, ainda que venha um pastor muito bem quisto e traga uma nova doutrina, e traga uma nova verdade, né? Uma nova verdade, entre aspas. A irmã White fala para gente que não há desculpas para a cegueira voluntária. Nós temos os livros, nós temos a palavra de Deus, nós temos a inspiração profética, nós temos os tratados de teologia, todo aquele material teológico que podem nos dar o suporte para o estudo. Só vamos nos perder na mentira se nós quisermos. Se voluntariamente nós nos colocarmos numa condição de cegueira espiritual e um emburrecimento espiritual sobre a palavra de Deus e os escritos. Só isso que eu queria completar. O último texto bíblico que eu queria compartilhar com vocês é corroborando o que a Sara falou aí, segunda epístola de Paulo, né, a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15 e 16. Eu vou ler aqui do 14. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Então, tudo que a gente está estudando aqui, a base é a palavra de Deus, né? O que Deus nos revelou para nós aceitarmos essa salvação, essa graça, e para nós sermos transformados pela atuação, pelo poder do Espírito Santo. Então, essa sacudidura vai haver porque as pessoas elas não se prepararam para a mesma. E lembrando lá da segunda visão de Ellen White, que eu falei no início, onde Satanás ele vai fazer um avivamento também entre o povo de Deus, achando que aquelas pessoas que vão ser sacudidas e sairão depois, acharem que elas estão certas, que elas estão cheias do poder de Deus. Mas, na verdade, o espírito de Satanás é que vai estar fazendo isso, né? É por isso que, mais à frente, ainda vai ter grupos juntos, né? Familiares ali vão estar juntos na perseguição e tal, e depois a gente vai vendo as pragas caindo e as pessoas mostrando ali, e elas já passam a ser os nossos maiores perseguidores, porque vão estar bem mais próximos. Então, a minha última fala aqui é que nós devemos acompanhar o estudo da Bíblia, juntamente com o Espírito de Profecia, e entender qual é a vontade de Deus para nossas vidas, né? Essa lição ela está nos ajudando, nos mostrando como nós devemos estudar profundamente a Bíblia, né? A lição falou que é importante a gente ter a questão de saber um pouco do original, buscar, a questão da exegese, a hermenêutica e tudo mais. Mas ela frisa também que se as pessoas que não têm essas ferramentas, ela pode entender também, né, a questão da salvação, porém, ela precisa também de uma ajuda externa. Ou seja, nós devemos ajudar essas pessoas a entender os textos bíblicos. Então, é por isso que o nosso objetivo aqui desse grupo é preparar jovens, preparar a igreja, aqueles que puderem, né, para levarem essa mensagem também mais aprofundada. Então, o nosso foco, por isso que o Guto ele perguntou aqui, qual é a nossa missão? É levar a mensagem do terceiro anjo, né? Que Ellen White ela enfatiza sobre isso. Então, a gente está tentando preparar um povo
aqui para que quando terminar essa pandemia realmente a gente possa sair e contagiar as outras pessoas, os nossos jovens, para que eles possam também estar engajados com a gente, para que essa mensagem ela termine o mais rápido possível também. Amém. Eu queria encerrar também a minha fala de hoje fazendo um apelo para todos que estão aqui. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. É motivador para nós saber que há pessoas que estão também desejosas de conhecer mais, buscar mais ao Senhor. E que Deus abençoe cada um de nós. A irmã White, ela fala que a nossa geração pode ser a geração do Espírito Santo. Nós só precisamos pedir, nós só precisamos buscar. Eu apelo a cada um de vocês, não permitam que esse momento de quarentena em casa, em que a gente está tendo mais tempo para estudar, que essas lives que nós estamos fazendo aqui, cada sábado, seja só mais um momento que você está passando. Se coloque na mão de Deus e permita que esse seja o ponto em que Deus te leve um passo acima na escada em direção ao céu. Se consagre, querido. Há uma parte desse processo que a gente não pode fazer por você e nem Deus vai fazer, que é a sua busca individual. O seu momento de orar, o seu momento de sentar na cadeira e tirar um tempo ali para você ler e estudar, se aprofundar, ter convicção própria. O meu apelo é que você faça isso. Organize um tempo na sua semana para você fazer isso. Ela fala aqui no final desse capítulo sobre algumas pessoas que vão acabar falhando quando a sacudidura vier. Ela fala dos descuidados e dos indiferentes, sabe? Aquelas pessoas que acham que o mundo não vai acabar agora. Há pessoas que não querem que o mundo acabe agora. Há pessoas que não acreditam, há adventistas que não acreditam que Jesus virá em nossa geração. Irmãos, misericórdia. Esse mundo está caindo aos pedaços. Eu não quero mais ficar aqui. Eu quero ir embora. Então, que nós possamos ter esse mesmo desejo. Os descuidados, os indiferentes, aqueles que não se unem com os que prezam, que anseiam a salvação, aqueles que não se angustiam. Eu não sei se vocês ficam angustiados, temendo em não alcançar a salvação por causa dos erros que tem. Eu temo demais perder o céu. Sabe, esse tipo de sentimento nós precisamos compartilhar. Porque o Senhor verá isso, Ele está vendo que a gente está buscando servir a Ele. Então, que Deus ele abençoe a cada um de nós, Ele mova os nossos corações e que a nossa geração seja aquela que vai se colocar na mão de Deus, vai elevar a norma para que a gente possa ver o nosso Deus voltando em glória. Esse é meu desejo. Amém. Amém. Sara, você vai encerrar? Só quero deixar um texto da página 102, que a irmã White fala assim, no Eventos Finais. O Senhor pede a renovação do positivo testemunho apresentado em anos passados. Ele pede uma reforma da vida espiritual. As energias espirituais do seu povo têm por muito tempo estado entorpecidas, mas deve haver um ressurgimento da morte aparente. Pela oração e confissão do pecado, precisamos preparar o caminho do Rei. Então, finalizando aqui o nosso pensamento, eu lembrei daquela história dos ossos secos, e acho que é Ezequiel, me falhou agora a memória. Sim, Ezequiel 36. Isso, então é possível. Se nós estamos só os ossos secos, o Senhor pode transformar essa sequidão, essa morte espiritual nossa em vida. Ele pode colocar em nós tendões, músculos, veias, sangue correndo. Ele pode nos dar o fôlego de vida espiritual novamente. Então, Ele quer, é o que Ele mais quer. Então, que a gente possa permitir. Se somos adventistas do sétimo dia, vamos ser na sua integralidade. E não em partes, né, do adventismo, da missão, do movimento, da mensagem que o Senhor nos deixou. Que a nossa vontade esteja nisso. Oração e confissão dos nossos pecados. E o Senhor, com certeza, vai fazer a parte dele, porque é o que Ele mais quer. Obrigada. Amém. Amém. Fabrícia? Muito bem. Oi. Eu só queria deixar um texto aqui que eu, lendo esses dias, eu achei muito interessante. Diz assim:
Anjos maus se juntavam em redor, projetando trevas sobre eles para excluir Jesus de sua vista e para que seus olhos se volvessem para as trevas que os cercavam. E assim fossem levados a duvidar de Deus e murmurar contra ele. Sua única segurança consistia em conservar os olhos voltados para cima. Primeiros Escritos, página 269. Então, que a gente possa estar com os olhos voltados para cima e não perder de vista. Amém. Muito bem. Essa aí é o segredo, né? É sempre estar focado em Cristo, né? Só lembrando aqui, aqueles que estão participando pela primeira vez, nós temos um grupo de WhatsApp, onde a gente compartilha alguns arquivos e alguns vídeos novos, e onde tiramos algumas dúvidas, ok? Quem quiser, é só nos procurar aí no inbox. Vamos para a oração final? Sim. Convidar a Fábio para fazer essa oração para a gente. Oremos então. Eterno Deus, amorável Pai, nós te somos imensamente gratos por termos esse tempo, por termos essa liberdade em que podemos ter esse estudo para adquirirmos conhecimento, para dividirmos a nossa fé, para compartilharmos, Senhor, nossos conhecimentos acerca da Tua Palavra. Nós te agradecemos também, Senhor, porque Tu tens sido misericordioso com cada um de nós e nossos familiares, em meio a essa crise biológica, essa doença que tem levado tantos queridos nossos. Mas, Senhor, que essa experiência, Pai, que nós estamos tendo, possa nos levar cada dia mais a olhar para cima e ter Jesus como nosso foco maior. Que não venhamos te perder de vista. Por mais que Satanás opere grandes milagres e tente, Senhor, fazer com que a gente olhe para o lado e para baixo, nós possamos continuar olhando para frente, para o alto que é Cristo Jesus. Nos fortalece em nossos lares, fortalece a nossa fé. Nós queremos pedir, Senhor, que Tu coloque em nós o desejo de orarmos mais, de Te clamarmos mais. Hoje é tempo, Senhor, de pedirmos milagres em nossa vida. Aquilo, Senhor, que precisamos melhorar, o que precisamos mudar, que nós venhamos orar, Senhor, e pedir o Teu milagre sobre nossas vidas. Que possamos consertar aquilo que precisa, Senhor, ser melhorado, precisa ser consertado. E, por favor, Senhor, não nos desampare. No momento que a gente estiver muito triste, chorando, desesperado, que a gente venha sentir o Teu braço, o Teu abraço fraterno. Segura a nossa mão, Senhor. Por favor, continua nos livrando de tantas coisas ruins que esse mundo está oferecendo. Por favor, Senhor, continua conosco neste sábado. Obrigado pela amizade que temos aqui com este grupo tão seleto e que, a partir de nós, Senhor, Tu venha levantar homens e mulheres e pregue a Tua mensagem final, a mensagem de salvação que tanto nos motiva, a verdade presente. Fica conosco, são tudo que te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, Senhor. Amém.